ultimamente não, a longo prazo já é. Nossa vida é cuidar de líder, formar líder, e nada melhor do que ter um líder aqui para falar sobre liderança, né, Marcos? Seja bem-vindo. Ô, irmão, obrigado pelo convite, Felipe. Vai me falando se o áudio está saindo bem aí, viu? O pessoal comenta, se estiver saindo bem o áudio, se tiver alguma interferência, é só falar. Obrigado, Felipe. Quando você falou sobre o tema liderança, rapaz, já fiquei logo esperançoso, porque é um tema que eu gosto muito, né? Eu descobri, na verdade, essa questão do tema de liderança na faculdade. De lá para cá, não parei de estudar, não parei de aplicar na minha vida, nos meus negócios, e tenho colhido bons frutos, viu? Não tem muito o que falar da parte negativa, não, só coisas positivas. Show de bola. Exatamente. Ó, o Janderson também entrou aí. E aí, Janderson, tudo bem? Janderson, eu sempre falo errado o nome dele. Tá aí outro grande líder, né? Liderança falou Janderson, Janderson aí. É o cara. É minha inspiração, né? Eu me inspiro nele, né? Quem não, né, Marcos? Quem não? É o cara que mais trabalhou nessa crise, é o cara que mais liderou, tá aí, ó. Seu Janderson. Verdade. Marcos, para nós começar hoje, enquanto a galera está entrando, a gente vai bater um papo aqui. Que hoje, na verdade, a gente vai mais entrevistar o Marcos aqui, né, Marcos? Só para apresentar para a galera, né? Para quem não sabe, o Marcos é... Marcos, se apresenta, vamos deixar de se apresentar. Não. Ao invés de eu estar falando, fala você aí. Não, então beleza. Pessoal, acho que quem me conhece, quem não me conhece, eu sou o Marcos Silva. Eu sou apaixonado pela área de liderança. Sou empreendedor nato já de muitos anos. Tenho vários negócios, alguma experiência, um pouquinho de experiência, porque nós somos novos, né, Felipe? Assim, eu tô chegando aos meus 19, 20 anos agora, então é muita coisa, assim. É só de uma área, só de um segmento, né? Então, exatamente. Assim, eu tenho um pouco de experiência, sou empreendedor, tá? Mas, assim, a partir do momento que eu descobri um pouquinho da liderança, tá? Deixa eu falar, sou empreendedor do ramo de provedor e do ramo de comunicação, tá? Que seria a parte de marketing, agência de marketing digital. O Janderson, que vocês viram aí, ele é um dos meus sócios, tá? Na parte de marketing aí. Mas como aqui a gente está no provedor 10X, vamos falar de provedor, tá? Eu tenho um pouquinho de experiência na área de provedores, a gente está completando 12, 13 anos agora, e fora um pouquinho que eu já estudava antes, já conhecia um pouquinho. Então eu sou do segmento também, então você que aqui é de provedor também. O que nós vamos compartilhar aqui são coisas que eu já coloco em prática, que já funciona, tá? E nós temos colhido resultados extraordinários com algumas atitudes e práticas que a gente coloca dentro da empresa. Então, eu vou estar abrindo para você que está aí do outro lado, você que é provedor, que está começando agora, ou você que já é grande, algumas estratégias e dicas que me ajudaram, tá, a chegar onde nós estamos hoje. Tá? Então, assim, foi assim, a minha parte de descoberta ela foi muito árdua. Eu tive que ler muito, tive que fazer muito curso, correr muito atrás. Então, hoje eu tenho uma bagagem um pouquinho... Não é gigante, na verdade, não sei tudo. Estou sempre aberto a aprender sempre mais. Mas, assim, eu estou sempre aberto a compartilhar. Porque toda vez que eu compartilho esse conhecimento, principalmente com meus colegas que são provedores também, eu aprendo mais. Sabia, Felipe? Acho que quanto mais eu ensino... mais eu compartilho um pouco do que eu aprendi, eu sempre tiro um pouquinho, eu sempre tiro alguma coisa a mais ali relacionada a isso aí, de aprendizado. Felipe? Boa, Marcos. Eu acho que exatamente esse é o pensamento. Na verdade, quando a gente fala sobre provedores de internet, contando uma história rápida aqui, que a gente teve dificuldade semana passada. Eu estive no Rio Grande do Sul, os últimos 14 dias eu passei no Rio Grande do Sul. Passei um pouco de frio, mas passei no Rio Grande do Sul também. Prestando muita atenção nas cidades pequenas, por exemplo, os provedores de internet, como era o fornecimento de internet, como era a alocação nessas cidades, como eles faziam para atender o público e tal. E o que se vê ainda, para a gente que mora aqui em Brasília, a gente fala de provedor de internet,
tem sempre aquela concorrência, eu estou nos grupos e tal, a gente vê muito aquela concorrência de preço e tudo mais. E quando você vai para cidades pequenas, são cidades, por exemplo, de 15, 20 mil habitantes, a coisa não é bem assim, né? Ainda não se tem uma cultura de crescimento lá dos provedores. Eles atendem do jeito deles, às vezes é completamente escasso. Eu fui, por exemplo, meu pai são atendidos via rádio ainda, né? Aqui tem muito via rádio, mas lá também. As antenas ainda aquelas primeiras, com telinha de ferro ainda, sabe, de metal, e a qualidade péssima da internet e tal. Então, o que se vê hoje no Brasil, em termos de... exatamente, a internet completamente lenta. O que se vê muito em internet hoje no Brasil é que tem muito a crescer ainda. É um mercado que está nascendo ainda, e por mais que cidades grandes, existem grandes provedores, mas o que se vê hoje no Brasil... E eu conversando com o pessoal lá de provedor de internet, eles falam que por conta do home office, muita gente migrou de volta para cidades pequenas, né? Muita gente está lá trabalhando e estão precisando de internet, e eles, nesse ponto, eles dizem, não tem, o que a gente tem é isso. Agora que está chegando talvez uma fibra ótica lá no centro da cidade, talvez, para algumas pessoas, e para eles lá falam de fibra ótica é uma coisa meio que de outro mundo ainda, né? E aqui já é natural. Então, o que se percebe é que, nos extremos, cidades pequenas, tem muito mercado aberto, e também um atendimento, nossa, muito ruim, muito péssimo, comparando o que a gente tem aqui. O que a gente tem aqui, a gente está evoluindo muito rápido. Mas vamos voltar para a parte de liderança. O que se percebe é que lá está acontecendo o que acontece aqui, sabe? Está começando a acontecer o que acontece aqui. Empresas pequenas, né, que são parte técnica só, que não pensam em gerência do negócio, não pensam a longo prazo, né, e lá eles estão fazendo o resultado que já está colhendo aqui. O técnico, ele colocou um provedor, ele já está com uma clientela até bem alta, mas ele não consegue hoje dar conta em aumentar e atender o que já tem, né? Ele não consegue aumentar e nem atender o que já tem. E isso é o que a gente vai falar hoje. E a causa é uma só, né? E está começando lá também. O que se percebe é que lá está se formando um problema que aqui já tem, sabe? Que aqui já tem um problema, que é o problema liderança, que é tu trabalhar com pessoas, porque na verdade a internet, como a gente fala, internet é um commodity, né? Então todo mundo vê na internet, a internet é igual para todo mundo. E qual é o diferencial então hoje? Para ter uma empresa diferenciada hoje, né, Marcos? Liderança. É isso mesmo, Felipe. Você citou um ponto que acho que é a história de algumas pessoas que estão nos assistindo e que vão assistir essa live depois. Boa parte dos provedores que se iniciaram no Brasil, no país, primeiro vamos falar da abrangência da internet. Você falou que no Sul tem internet via rádio e agora que está chegando fibra ótica, né? Felipe, exato. É uma realidade no Brasil, cara. Hoje, pelo menos 60%, 70% do Brasil é o que tem internet de boa qualidade. O outro restante do país não tem, cara. Hoje 40%, não tem. Hoje cerca de 40% do nosso Brasil todo não tem internet boa de qualidade, tá? Então, em muitos lugares ainda estão usando o 2G, o 3G, porque não tem a tecnologia nem a rádio, cara. Alguns outros lugares utilizam o RuralNet, né, que é o RuralVan, que era a internet rural, que não é nem a rádio, mais antiga que a rádio ainda, e eu vou te falar que é muito pior. Tem gente que ainda navega com 128 kbps. Quem lembra Nossa. disso aí? Rapaz, 128 kbps é aquela questão assim de você abrir um site, ir lá, tomar um café, fazer almoço, alguma coisa, depois voltar para o site carregar, ainda vai ficar faltando umas imagens ainda para você conseguir visualizar. Então, hoje, assim, nós estamos numa outra era, enfrentando outros problemas. Claro que, assim, para quem é do segmento de provedor, pessoal, tem muito ainda pela frente. E boa parte dos provedores nasceram o seguinte, é um técnico que trabalhava num provedor de médio ou grande porte, depois ele saiu e vou falar assim, vou montar meu provedor. Mas vamos parar para pensar. Quando você é técnico, qual a visão do cenário que você vê de uma empresa? Só o seu. Técnico. O que você vê todo dia? Eu pego um OS, vou para a rua instalar cliente ou dar manutenção numa estrutura de fibra, numa estrutura de torre. É isso que o técnico sabe. Então, quando começa a chegar aos 300 clientes, 400 clientes, amigo, ele fica doido. Porque ele passa a ter os problemas da rua, o problema de gestão,
ele já contratou um irmão, um parente, um primo, outras pessoas ali para colocar dentro da empresa, e ele acaba não conseguindo gerir tudo isso. E por isso que boa parte dos provedores, eles acabam falindo ou o dono vendendo ele quando chega a 300 ou 400 clientes. Porque ele não se preocupou na gestão do negócio, ele não conseguiu separar os departamentos, ele não se preocupou na formação de pessoas, e entrando no nosso tema, formação de pessoas quer dizer liderança, cara. Então, se você não tem líderes que assumam responsabilidades dentro da empresa, você acaba se frustrando. E existe uma frase no nosso meio que ela é o terror de todo mundo, entendeu? Você tá lá na sua casa, dormindo, tranquilo, 2, 3 horas da manhã, seu celular apita e fala assim, ó, microtique parou. Irmão, isso aí, quem é técnico, quem é dono de provedor, sabe o que é isso, cara. Quando fala microtique parou, é que caiu a rede toda e tá todo mundo sem internet. E aí você vai lá para resolver o problema aí. Então, essa é a palavra pesadelo aí de todo mundo. Mas como a gente está falando da questão de liderança, já posso entrar já, Felipe, no tema? Sim. Na verdade, Marcos, é muito interessante tu comentar esse lado do problema. Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente fala de liderança, as pessoas têm a imaginar uma equipe gigante, quando eu tiver 100 funcionários. Então é interessante tu levantar os problemas para as pessoas entenderem aonde entra uma liderança eficaz. Primeiro a gente vai falar o que é liderança, mas é interessante que tu levante os problemas, por exemplo, como tu comentou agora do microtique, né? Um exemplo para o pessoal entender. Aonde entra a liderança, nesse momento, na resolução desse tipo de problema? Para não sobrecarregar quem? Cara, tu é o gestor da empresa, tu é o dono da empresa, tu é o gestor da empresa. É tu quem acorda de madrugada e vai lá? Só responde essa pergunta. Ou tu tem uma equipe que tu não precisa nem receber a mensagem, e se receber, tu sabe que não precisa se preocupar, que a galera vai lá sem nem ter que fazer um telefonema. Essa é a diferença. Isso mesmo. É a atitude de você formar um cara que, além dele ser líder, tá? Um colaborador, além dele ser líder, ele se sentir parte da empresa, ele se sentir dono, ele ter a atitude de dono do negócio. Então, acho que assim, a liderança ela vai muito por esse lado, em puxar a responsabilidade da pessoa, informar a pessoa para que ela puxe a responsabilidade e ela se sinta como dona do negócio ali. E ela tem essa responsabilidade. Eu vou ser sincero com vocês. Já ouvi muito essa mensagem aí do microtique parou, entendeu? Mas desde o início, acho que desde o segundo ano da nossa empresa que a gente implantou o sistema de liderança, que é o Lidere que eu tenho dentro da empresa, que é o centro de formação de líderes, eu nunca mais me preocupei com isso. Entendeu? Eu lembro que da terceira vez que eu liguei pro nosso colaborador e falar com ele, teve um rompimento de fibra numa cidade aí que é 40 quilômetros, que é o entorno, que na verdade nós somos do entorno da cidade de Brasília. E aí o que aconteceu? Quando eu liguei, não, cara, já estou em cima do poste, já resolvendo aqui, pode ficar tranquilo. Top. Beleza, era exatamente nesse ponto que nós queremos chegar. Por quê? Porque agora vocês vão, quem tá ouvindo a gente, quem vai assistir, vai conseguir entender onde entra a liderança para ter uma equipe eficiente. Não só por uma questão de atendimento ao cliente, mas para que toda a empresa gire por si só, sem ninguém estar presente, né? A verdade é essa. Cada um assumindo a sua responsabilidade, cumprindo de maneira correta e melhor, sabendo tomar as decisões para cada momento, sem ter que fazer ligação, sem ter que fazer correria, sem nada, cada um sabendo o que tem que fazer, né? Mesmo quando o negócio está pegando fogo, cada um está no lugar certo. Mas, Marcos, o pessoal entender o que é a liderança, afinal? O que tu considera a liderança hoje? Eu vou resumir ela com as minhas palavras, tá? Perfeito. Do que é liderança. Pessoal, liderança nada mais é, cara, do que você inspirar pessoas, tá? Você ajudar pessoas a se desenvolverem, a crescer, tá? E todos tendo como propósito maior o quê? As metas e direções de uma instituição, de uma empresa, assim, no caso. Então, assim, a liderança nada mais é do que você cuidar de pessoas. Então, tem muitos gestores. Deixa eu falar um pouquinho, antes de falar dos gestores, deixa eu falar como a liderança veio para a minha vida, como eu conheci esse termo liderança, o que fez na minha vida e o que mudou. A minha formação, eu fiz publicidade e propaganda e depois eu fiz gestão empresarial. Quando eu estava fazendo gestão empresarial, eu tive que fazer um TCC. E esse TCC, ele era inspirado em uma empresa, na verdade. A base foi um livro, o nome desse livro é Sonho Grande.
tá? Que é do Jorge Paulo Leman, Beto Paulo Souza e Leman. Marcel Telles. Muita gente não conhece, entendeu? Mas eu vou falar o que é. Esses caras, eles mudaram o sentido de liderança dentro do país, dentro do Brasil, e se tornaram uma potência gigantesca. 3 caras que começaram uma salinha pequena, falaram, não quero trabalhar os modelos de administração e gestão da minha empresa com o mesmo modelo brasileiro. Vamos criar o nosso? Não vamos utilizar o modelo que a gente aprendeu na faculdade, não que esteja errado. Tá? Mas eles pegaram um pouquinho daquilo e aperfeiçoaram aquilo, trazendo para um molde de meritocracia e um molde de liderança, de achar pessoas boas, treinar pessoas boas, colocar no lugar certo e depois enviar. O resultado disso aí tudo, do meu TCC, foi o seguinte, foi descobrir que esses caras, eles em pouco tempo, pouco mais de 2, 3 anos, com esse formato de empresa, compraram a rede de lojas americanas. Depois compraram a Brahma. Depois formaram a Ambev, que é a Bembev hoje, que é a Stella Artois, Heineken, que é a cerveja que a galera gosta aí, Budweiser, tudo faz parte desse pessoal. O Heinz, né, que é aquela marca de ketchup e maionese, e agora, há um pouco tempo atrás, eles compraram a Burger King, que é uma empresa americana, que são de 3 brasileiros. E assim, quando você vai conversar com eles, ou assistir algum livro, ou ver algum livro, ou assistir algum documentário sobre eles, a única coisa que eles vão te falar é o seguinte, cara, nós não fizemos nada demais. Nós só replicamos a receitinha de bolo que a gente descobriu, que a gente criou para a nossa empresa lá no início, nós reaplicamos ela em todas essas empresas que nós temos hoje. Que é o quê? É o formato, é o princípio de meritocracia e um princípio de liderança. Achar a pessoa certa, treinar a pessoa certa, para que ela tenha aquela responsabilidade, pensamento de dono do negócio, e aí enviar aquela pessoa e deixar aquela pessoa crescer. Entendeu? Então, assim, a liderança vem desse princípio, cara. De você achar pessoas, formar pessoas. No resumo, é você dedicar tempo às pessoas, tá? Conhecer as pessoas. Eu vou falar de conhecer o coração das pessoas, que é o que a gente vai fazer lá na frente lá. E, na verdade, o líder está ali para cuidar das pessoas. Tá? E quando eu passei a conhecer isso aí, Felipe, eu fui achando novas pessoas, novos mentores. Tem um que eu já te apresentei, já que é o Leandro Moreira, entendeu? Que isso. Hoje é um grande líder, que eu acompanhei algumas palestras, tive o prazer de acompanhar alguns encontros com ele. E assim, um cara que cresceu, fez a empresa dele triplicar totalmente com base na liderança. Entendeu? Você passa desafios, passa sufoco, mas a partir do momento que eu tenho uma pessoa do meu lado, que eu conheço o coração dela, que eu ajudei ela a crescer, que eu ajudei a formar, que eu ajudei ela a realizar os sonhos dela, entendeu? Ela também vai me ajudar a realizar os sonhos da minha empresa e fazer chegar onde a gente quer. Top, 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 top. É exatamente isso. Inclusive o Leandro Moreira tem um livro, né? Tem um livro muito bom, onde ele praticamente abre o jogo todo da liderança, né? Toda a empresa dele está dentro daquele livro. E sabe o que é interessante? É que quando a gente fala no termo liderança, a gente sai daquelas empresas que são fechadas, daqueles empresários que têm a mentalidade fechada, dizendo, eu não vou passar nada para o meu funcionário, porque ele vai sair, vai montar uma empresa para ele, então eu não vou ensinar nada do que eu sei, né? E vou segurar o pacotinho de informações, aquele conhecimento fechado. Eu também não vou estudar mais, porque aquilo ali é como se fosse o pó mágico do negócio, que se ele passar para alguém vai cair. E aí você pega um Jorge Paulo Leman, que escreve um livro, você pega um Leandro Moreira, que escreve um livro, simplesmente abrindo a empresa dele, dizendo assim, não, cara, eu faço isso aqui, ó. A receita tá aqui, o pó mágico tá aqui. Então, e você vê essa empresa explodindo. O próprio Leandro Moreira, a empresa dele fatura... É gigante, é absurda a empresa dele. A estrutura da empresa dele é muito grande. E é um cara que ele conta a história dele, ele não começou do zero lá atrás e tudo mais, né? Então é interessante saber o modelo de abertura que essas pessoas têm, que é igual você faz dentro da sua empresa, né? É aberto. Cara, o que você precisa saber para crescer, né? Exato. O que você precisa saber para despertar o teu potencial, para você trabalhar do meu lado, para você ser parte da empresa, sem medo, né? E o que eu vejo por trás de tudo isso é que muitas pessoas saíram de uma grande empresa, começaram um negócio e quando ela tem pessoas trabalhando dentro do negócio, ela fecha o negócio com medo dessas pessoas fazerem o que ele fez.
né? Ah, não, tu vai aprender comigo que nem eu aprendi lá atrás e tu vai sair. Gente, hoje não é mais tão assim, não é assim também. E se a pessoa sair, não tem problema nenhum. Eu acho que não é esse o caminho, né? E o fato para quem não assistiu, volta lá. A gente fez uma live falando só sobre contratação, né, Marcos? Então volta lá, tem no YouTube, quem não viu, vai lá e olha assim, se você tem medo, tem esse tipo de medo de contratar pessoas, as pessoas saírem da tua empresa, é melhor você ir lá, a gente tem uma live no YouTube, é só seguir lá, provedor da X Internet, e a gente fala sobre contratação, aprenda a contratar pessoas certas. Mas esse não é um assunto de hoje, né, Marcos? É isso mesmo. Exato. E aí entra uma outra pergunta que eu quero te fazer, Marcos, em relação a esse tipo de pessoa que não quer ensinar, não quer treinar a equipe, não quer desenvolver o potencial da equipe. Esse cara é líder ou ele é chefe? E qual é a diferença entre um e outro? É isso mesmo. Felipe, então, vamos conversar um pouquinho sobre a evolução do mundo, né? Antes de falar de liderança versus chefes lá. Eu gosto muito de estudar e eu estudei muito a história do Henry Ford, do Dale Carnegie, do P. Morgan, né? Que é o maior que tem no mundo hoje. E a família Rockefeller, principalmente o Rockefeller, que quem não conhece aí é o inventor do querosene, depois inventou a gasolina. Então, exatamente. Nessa época, para essa geração, cara, eles tinham chefes, que era aquele cara carrasco que vira para você e fala o seguinte: obedece quem pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Obedece quem precisa. Entendeu? Então, nessa época, isso aí valia muito. Era aquele chefe carrasco, ou você faz, ou vou demitir, vou colocar outro no seu lugar. É o cara autoritário, faz o que eu estou mandando e se vira. E com isso a geração foi mudando, né? Hoje a gente está na geração millennial. Não, acho que a gente já evoluiu. Chegou uma nova geração agora. Nova geração já. Até onde... eu acompanhei até a geração millennial. E a geração millennial, ela veio com outra visão, cara. Ela veio com uma visão nova, onde cara, você não precisa humilhar as pessoas ou menosprezar, colocar as pessoas que estão ali do seu lado para baixo, para você aparecer ou para você crescer. Porque, na verdade, o que acaba mudando nisso aí? Antigamente você tinha uma pirâmide, né? O qual quem estava no topo da pirâmide era quem? Era o chefe. Era ele que era o centro das atenções, que todo mundo olhava para ele e tudo mais. E hoje, nesse novo formato que nós vivemos hoje, cara, quem tem que ficar no topo, primeiramente, é o cliente. Tá? E depois o colaborador, o qual o líder, entendeu? Ele está ali para cuidar daquele colaborador. Então, a diferença ali do líder versus chefe. O líder, ou o chefe, ele é o cara carrasco, ele é aquele cara que tem medo de perder a vaga dele, tá? Então, ele está ali, todo mundo que está em volta dele é ameaça. Tá? Todo mundo que está em volta dele ali, esse cara aqui está querendo crescer para pegar a minha vaga. Então, ele acha que a empresa só vai ter aquele teto ali. Entendeu? Ou só vai até aquele ponto. E já o líder, ele tem outro pensamento, cara. Na minha empresa mesmo, a gente tem um lema nosso, que é o seguinte: você é líder, você só vai subir de apartamento ou de departamento, ou você só vai subir de cargo quando você tiver alguma pessoa muito melhor e muito superior a você, que você treinou, que você formou. Entendeu? Então, a nossa meta ali é o quê? O líder está ali para formar novas pessoas, para formar novos líderes. Tá claro que dentro de uma empresa nem todos se encaixam no perfil de líder. Você tem as pessoas que executam o serviço, que é o que você já falou sobre perfil também na última live lá. Exato. Tem pessoas que são executoras e não gostam da parte de liderança mesmo. Mas tem a pessoa que já gosta, que se dedica e quer aprender aquilo ali. Então, é essa pessoa que você separa e ela que vai dar continuidade ao seu trabalho. Tá? E aí que entra aquele momento. Parou. Nesse patamar, o microtique parou, irmão. Você tem pessoas treinadas que assumem a responsabilidade do negócio e vão correr atrás e fazer a coisa acontecer. Então, no resumo, o líder é o cara carrasco que manda muito, ou o chefe, perdão, é o cara carrasco que só sabe mandar e se sente ameaçado a todo momento, a qualquer momento alguém pode tomar o lugar dele. E já o líder não. O líder, ele quer formar novas pessoas, entendeu? Para justamente ocupar aquele lugar dele, para ele evoluir para um patamar maior. Exatamente. Eu vou só colocar aqui o meu carregador aqui, que meu celular pitou, só para a gente não ficar... Aí.
Só complementando o que tu falou, entre liderança, entre chefe e ser líder, a complementação seria assim, bom, o que a gente costuma muito dizer também, que o chefe, ele tende a ter controle sobre as pessoas, ele quer tentar controlar as pessoas o tempo todo, e o líder não, o líder, ele cria e controla processos, ele dá limite para as pessoas, né? É diferente de dizer o que a pessoa tem que, o modo como a pessoa tem que fazer, você ensina, claro, você tem que ensinar qual é o processo que a pessoa tem que cumprir dentro da empresa e dar liberdade para ela tomar certas decisões ali dentro do processo que ela tem que cumprir. Basicamente isso. Então, a diferença entre líder e chefe, completamente correto, só agregando, né? É que, cara, geralmente é assim. Você vai analisar o resultado no final cara, o chefe quer o tempo todo ter controle sobre todo mundo, dominar a situação, não a situação só, mas as pessoas que estão ali trabalhando com ele. E, cara, isso trava tudo, a empresa não vai para frente, as pessoas começam a ficar chateadas, né? Os colaboradores começam a ficar chateados, a equipe começa a ficar desmotivada, e aí é só uma questão de tempo mesmo para começar aquela troca de funcionário absurda que nunca para, né? Sempre gente entrando, sempre gente saindo. Né, cara? Você entra na rotatividade. Exato. E muitas vezes, Felipe, o que acontece? Às vezes você não vê esse resultado do serviço de liderança, da implantação do sistema de liderança de imediato. Você colhe ele com o tempo, porque as pessoas que você vai pegar, o seu colaborador que tem esse perfil, você vai ter que ajudar ele a evoluir. Com isso, você também vai evoluir. Tem gente que acha, não, vou implantar o sistema de liderança dentro da minha empresa e daqui a um mês eu quero tudo mudado. Amigão, é um processo. É um processo que... É um processo. Entendeu? Isso. E tempo e dedicação, porque você vai ter que dedicar tempo às pessoas que estão do seu lado, você vai aos seus colaboradores ou às pessoas que você separou para aquela finalidade. Você vai ter que, quando eu falo dedicar tempo, não é só o tempo no trabalho, tá? É o tempo fora do trabalho, dedicar tempo para conhecer, para estudar junto, para entender os problemas, entender um pouquinho das limitações daquela pessoa. Porque o verdadeiro líder, ô Felipe, ele conhece o coração do seu liderado. Entendeu? Não adianta você falar para mim que eu lidero uma equipe gigante de pessoas tal, sendo que você não conhece o coração daquela pessoa, você não sabe os problemas que ela tem, as dificuldades, as limitações, porque o líder está ali para te ajudar não só nas tarefas do trabalho, mas a superar alguns bloqueios mentais, algumas limitações que você tem, que às vezes te impedem de crescer. Às vezes você tem Exatamente. Um potencial gigantesco. Mas alguém na vida dele, ou um pai, uma mãe, ainda mais a gente tem uma cultura meio nordestina aí, você é do sul, né? É outra cultura. A cultura italiana ou alemã. Então, assim, o nordestino, ele é aquele cara mais bruto, que ele foi criado assim, o pai, você não pode fazer isso, e muitas vezes aquelas palavrinhas negativas, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai chegar lá, e isso geralmente gera uma limitação nas pessoas, cara. E a partir do momento que gera uma limitação ali, a função do líder é justamente ajudar aquela pessoa a desbloquear aquilo. Para quê? Para dar continuidade, tá, no negócio. A primeira coisa que eu implantei dentro da empresa foi conhecer os meus liderados. Para você ter uma ideia, eu tenho um caderninho aqui, o qual eu tenho os sonhos, digamos assim, as limitações de cada liderado que eu trabalhei inicialmente. Então, eu sei onde ele quer chegar, as metas de vida dele, quais são as limitações que ele tem, entendeu? Que a gente foi descobrindo, e é algo que eu deixo anotado para quê? Para eu poder ir ajudando aquela pessoa a crescer, evoluir, entendeu? A sempre sugerir alguma coisa, ou a motivar aquela pessoa a se desenvolver, que é a questão do cuidado. Então, hoje já tenho pessoas que já tomam conta do negócio sozinhos, já têm suas equipes de liderança, e agora a gente está com outro grupo do Lidere, né? Que a gente está formando mais 12 pessoas, 12 líderes, que a gente separa de dentro da empresa. Para quê? Para ocuparem departamentos e também treinarem novos liderados ali para frente no futuro. Exato. Você complementar do que tu falou daquela questão de conhecer o coração da pessoa, é que quando a gente fala em liderança, geralmente as pessoas, principalmente donos de negócios, eles tendem a levar só para a parte técnica da coisa. Eu ensino meu funcionário o que tem que fazer. E esquecem da segunda parte, que eu considero talvez a mais importante de todas, que é o emocional do teu funcionário, né? Cara, a gente vem num mundo hoje que as pessoas estão cada vez mais deficientes emocionalmente.
né? E aí eu vejo muita gente falando assim, não é problema meu, a pessoa tem que vir trabalhar bem, a minha empresa não é escritório de psicologia, não, eu até concordo com isso, né? Mas o desbloqueio, você tem que entender que o teu maior investimento hoje são pessoas, não é mais cabear a fibra só. Cara, o maior investimento de uma empresa hoje é os funcionários, é os colaboradores que eles têm. E por incrível que pareça, a função mais barata que tem hoje, a parte mais barata, nem é propaganda, não é propaganda, não é marketing, tá? Que é praticamente a mesma coisa, e não é ensinar coisa técnica, porque hoje técnico você encontra em qualquer lugar, mas é barato e dá resultado trabalhar a parte emocional de uma empresa. É fundamental, é extremamente fundamental. E é praticamente barato pelo resultado que dá. A gente vê, propriamente dito dentro da tua empresa, né, Marcos, o resultado que tem quando a gente senta para conversar do lado do coração da pessoa, querendo entender, olha, que dificuldades tu está passando. É financeiro? Porque um colaborador com uma dificuldade financeira, por ele não saber lidar com as finanças dele, ele vai trabalhar motivado 2 dias no mês. O dia que ele recebeu e o outro dia seguinte. E talvez no primeiro final de semana. Depois, ele vai estar com conta, vai estar com a cabeça cheia, ele pode até ser um ótimo funcionário. Mas a atenção dele não está 100% no trabalho. Está com problema. E todo mundo sabe que quem está com problema, principalmente financeiro, não vai a lugar, não rende, não funciona. A pessoa está ali com o corpo, mas dedicada 100%, não, né? Então, a parte emocional eu considero hoje quase que, se não 70% ou mais por cento de uma empresa hoje que tem que ser trabalhado. As pessoas, né, Felipe? Você citou um ponto aí que eu fazia isso antes. Eu venho de vários segmentos, né? E já trabalhei em vários segmentos. De operadora, já tive várias, já empreendi em vários segmentos também. Tive loja de celular, já tive restaurante. Rapaz, eu tive empresa de consultoria, de engenharia de telecom. Então, várias coisas aí. E sempre em uma delas, eu achava que o problema ou estava o financeiro, que eu precisava aprender um pouquinho mais, ou eu precisava aprender um pouquinho mais de marketing, ou eu precisava ter um consultor que fosse bom em determinada área ali dentro da minha empresa. E, cara, não conseguia achar uma solução assim para fazer o negócio deslanchar. Eu, sendo bem sincero contigo, Felipe, quando eu descobri que a grande questão do negócio, cara, estava nas pessoas, na liderança de pessoas, eu até falava gestão, mas depois eu descobri que gestão de pessoas não se faz. Você gere processos dentro da empresa, tá? Você não gere pessoas, você lidera pessoas. Então, lidera pessoas, exatamente. A investir e aprender nisso, cara, a nossa empresa, eu tenho muito orgulho de falar que a gente nunca cresceu menos que 100% ao ano. Tá? Então, nunca crescemos. Por quê? Porque tem uma frase que eu gosto muito dela, que ela é o seguinte: se você quer ir rápido, você vai sozinho. Tá? Agora, se você quer ir longe, você vai acompanhado. Tá? E com pessoas boas e as pessoas certas te acompanhando no negócio. E pessoas certas, pessoas boas, você não acha ali do dia para a noite. Você tem que pegar e tem que formar, cara. Não adianta. Tem que formar. Às vezes, tem muitos colegas meus aí mesmo de provedores que eu vejo que contratam uma pessoa, ensinam, você vai apertar parafuso, fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, e deixa a pessoa lá. Dentro de 1 mês, 2 meses depois, eu falo, cara, o cara não quer trabalhar, o cara não toma atitude. Não, cara, você não treinou ele. Ele não sabe o que você espera dele. Você não sabe qual atitude que você quer que ele tome. Entendeu? Então, digamos assim, você pode cobrar, mas depois que você ensinar. Então, na fase inicial do negócio, quando você contrata uma pessoa, você precisa treinar ela, liderar ela, ou ter um líder que treine ela e capacite ela. E aí, com o tempo, ela vai aprender a agir como você, entendeu? A resolver problemas como você. Eu tenho um exemplo que eu gosto bastante dele, cara. Acho que um dos maiores líderes que a gente teve no mundo até hoje chama-se Jesus Cristo. Cara, ele pegou 12 pessoas, entendeu? Peão mesmo. Uns tinham estudo, outros não tinham estudo. Gente mais chucro mesmo daquela questão. O que ele fez? Ele formou essas 12 pessoas e essas 12 pessoas mudaram o mundo, cara. Entendeu? Exatamente. No período que ele ficou treinando. E se você for ler mesmo a fundo ali, ele separou essas pessoas nesse período para andar com ele. Para quê? Para treinar. E se você for ler, ele dedicou tempo a conhecer o coração de cada um,
a conhecer cada um, conhecer as limitações, tratar os problemas, incentivar, botar o cara um pouquinho no fogo, entendeu? E depois, cara, ele liberou aquele pessoal ali. Então, quer exemplo maior de liderança do que esse aí, cara? Lidera até hoje, né? E vai continuar, quiçá por quanto tempo. Né? Verdade. Mas, Marcos, olha só, uma pergunta muito importante que eu tenho para te fazer agora. A gente nasce com senso de liderança ou a gente desenvolve com o tempo? Então, Felipe, isso é uma pergunta que eu vejo muita gente falando, cara, eu não tenho dom para isso. Eu não nasci para isso, eu não gosto de lidar com pessoas. Eu tenho um amigo meu de infância mesmo que ele vira para mim e fala, Marcos, você tem muito paciência com as pessoas, eu não tenho, entendeu? Eu não sou muito associável, não sei muito trabalhar com pessoas assim. Cara, e não é uma questão de dom, cara, você não nasce com isso. Se você quer aprender, basta um pouquinho de dedicação, tá? De você parar e falar, cara, eu quero aprender, demora um pouco, não é tão rápido assim, não. Mas você dedicar um tempo aqui a ler bons livros. Já posso dar uma dica de um bom livro sobre liderança, Felipe? Manda! O Monge e o Executivo. Tá? Nossa, realmente. O Monge Executivo, acho que ele para você que tem uma empresa e você quer implantar o sistema de liderança, na verdade eu vou resumir, você que tem uma empresa e quer crescer mesmo, começa a ler nesse livro, O Monge e o Executivo. Tá? Ele fala muito sobre os princípios de liderança. Ele vai desde a Bíblia a fórmulas que um empresário, mesmo um executivo, aplicava em várias empresas. Então, assim, o Monge Executivo ele vai te ajudar muito a evoluir. E me ajudou muito. Eu li umas 12 vezes e todo ano eu leio. Esse ano mesmo eu já li ele umas 2 vezes. E é tema do nosso Lidere lá. Né? Ele faz parte do nosso curso cativo lá. Então, assim, a pessoa, Felipe, ela desenvolve o sistema, o conhecimento de liderança. Então, hoje muitos empresários, claro, tem gente que não gosta mesmo. Se você não gosta mesmo, ache uma pessoa dentro da sua empresa e invista naquela pessoa, para que ela aprenda e ela possa gerir ali. Mas eu sou bem sincero, o dono da empresa, quando ele passa a aprender um pouco mais sobre liderança, sobre investir em pessoas, amigão, ninguém segura a sua empresa. A sua empresa começa a crescer de uma forma tão grande, porque tenta parar um pouquinho e pensar, você, Felipe, você consegue hoje produzir um valor X, entendeu? Que praticamente mantém o seu negócio. E aí você ficou tempo e formou mais uma pessoa com a mesma visão, mesmo gesto, mesma atitude que você, o mesmo pensamento que dono. Então você dobrou isso. E se aquela pessoa formar mais um, você triplicou, enquanto você está formando outro. Entendeu? Então quando você passa a ter várias pessoas com a mesma visão, com o mesmo princípio de liderança e pensando como dono do negócio, irmão, acabou. Tá? Mas voltando aqui ao foco da pergunta aqui, você não nasce com dom. Algumas pessoas sim, algumas pessoas são líderes natos aí, mas você não precisa nascer com isso. Basta você dedicar um pouquinho de tempo, um pouquinho de conhecimento e você logo, logo se torna um grande líder. E, cara, um grande líder nada mais é do que você dedicar tempo às pessoas, dedicar tempo a conhecer o coração do seu liderado. Tá? Quando você passa a entender isso, cara, eu preciso conviver um pouco mais. Porque às vezes, cara, você tem gente do seu lado, Felipe, que está passando necessidade, você não conversa com ele dentro da empresa, entendeu? Gente que está passando por problemas familiares, problemas conjugais, que às vezes uma pequena conversinha, um pequeno bate-papo, você pode ajudar a pessoa, e gente até passando necessidade de fome mesmo. Como já aconteceu na nossa empresa no início. A gente trabalhava conosco ali, tinha o salário dele, mas quando você vai conhecer a realidade, não dava para bancar nada. Então, assim, exatamente. você descobriu isso conhecendo o coração daquela pessoa. E você convivendo. Porque se você parar para pensar, você e seus colaboradores, cara, vocês passam mais tempo junto do que você com a sua família. Do que eles com a família deles. Então, aquele ambiente tem que ser um ambiente feliz. E quando você, como líder, passa a ter responsabilidade, passar a cuidar daquelas pessoas, cara, tudo muda, entendeu? Tudo muda. A gente adotou dentro da nossa empresa. Nós temos uma atitude servidora. Então, hoje eu estou ali, nós estamos ali, os líderes, para servir as pessoas que estão ali, para atender as necessidades dela, dentro do que elas precisam, entendeu? E elas se preocupam com a empresa. Você entendeu a troca do negócio? Eu me preocupo com a equipe, com as necessidades e manter eles motivados, em tentar solucionar e gerar ferramentas, solucionar o máximo de problemas, direcionar para onde a gente quer dirigir aquelas metas,
tá? Onde para a forma certa a gente alcançar as nossas metas, os nossos ideais, tá? Enquanto eu estou fazendo isso, você se preocupa com a empresa, com o cuidado da empresa, em agir, em atingir aquelas metas, em executar. E muita gente, até nesse meio aí, você consegue formar novas pessoas. Exatamente. Marcos, olha só, a gente tem aqui 15 minutos ainda, tá? E tem umas perguntas muito importantes que eu preciso fazer para ti aqui. E tudo que tu vem falando em relação a conhecer o coração da pessoa, e é exatamente isso. Se a gente fosse fazer isso, falar isso de uma forma bem clara, seria, bom, eu com a experiência que eu tenho, eu vou dedicar tempo para o meu colaborador para tentar ajudar ele nos problemas do dia a dia dele, para que ele se dedique para a minha empresa, para que ele sobre tempo, não só tempo físico, porque ele vai estar presente, mas presente 100%, para que ele dê o máximo dele lá dentro da empresa, sem preocupação e sem outras coisas. Claro que a gente também, tudo para isso tem que ter um limite, né? Para tudo tem limite, né? Não é, o cara não tem onde morar lá, eu vou acolher o cara e vou jogar ele para dentro da minha casa. Não, tudo tem seus limites, né? Por isso que a gente fala que é muito importante que quando você começa a estudar liderança, né, que é o princípio que a gente começou falando aqui, falando como eu lidero na real de verdade, né? Como eu consigo, por onde eu começo a fazer essa liderança? E essa é uma pergunta que eu quero te fazer, Marcos, para provedores de internet. Como eles começam, qual é o primeiro passo que eles têm que dar para conseguir criar uma estrutura boa dentro de um provedor de internet? O que tu fez dentro do teu provedor? Qual foi o primeiro passo lá atrás que tu fez que te levou a entender e dar resultado criando um senso de liderança dentro da empresa? Felipe, os últimos 10 anos nossos, eles não foram fáceis, viu? E também, pessoal, não foi assim, olhei, achei, atingimos e é aquela pessoa e deu certo. Não, cara, eu apanhei, eu escolhi pessoas erradas, treinei, gastei energia, gastei tempo, deu vontade de desistir dessa questão de implantar um sistema de liderança, porque aí você tem, na verdade, eu tenho sócios também, então muitos dos meus sócios às vezes não acreditavam, achavam que era uma perca de tempo, o tempo que eu estava dedicando àquelas pessoas, informar aquelas pessoas. Então, quando o primeiro deu para trás, eles, cara, tá vendo o que aconteceu? Tá vendo o que está acontecendo? Isso aí, vamos passar a perna lá na frente, que é a visão de todo mundo que tem medo. Eu vou treinar, principalmente o dono de provedor. Eu vou investir tempo nesse cara, eu vou treinar ele, eu vou fazer ele crescer, vou mudar a mentalidade dele, vou apresentar mais departamentos da minha empresa para ele me trair, cara. Ele vai sair daqui e vai me passar a perna. Cara, tira essa mentalidade da cabeça. Sozinho, você é muito limitado. Você não vai chegar em lugar... Na verdade, você vai chegar até onde as suas energias te permitem chegar. Vamos voltar àquele ponto. Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Agora, se você quer ir longe, quer crescer, você vai acompanhado. Tá? E acompanhado de pessoas boas e certas. Cara, o meu pensamento hoje é o seguinte. Pode ser que alguma dessas pessoas, Felipe, que a gente está treinando, me traia lá na frente, ou saia da minha empresa, vai abrir um outro negócio, alguma coisa assim. Mas, irmão, e o que ele me proporcionou nesse tempo, nesses últimos anos? Exato. Qual o retorno que ele me proporcionou dentro daquilo ali? Então pode acontecer, e não são todos. Geralmente o líder, quando você ajuda ele, você está do lado dele ajudando ele a se desenvolver, ele se torna grato a você. Entendeu? Então raramente você vai ter um cara que vai te trair com esse princípio de liderança. Com o princípio de chefe, o cara vai e ainda sai brigando com você aí. Tá? Então, eu acho que essa questão do princípio da liderança, o Felipe, ela vem nesse sentido da gente achar a pessoa certa, tá? Mas às vezes você tenta achar a pessoa e essa pessoa não é a certa que vai te ajudar ali. Mas como é que eu hoje identifico? Eu vou falar por mim, tá? Eu vou muito na pessoa que está muito enganjada na empresa. Aquele cara, eu vou muito naquele cara que ele chega mais cedo, não precisa ser o cara pontual, e ele é o último a sair da empresa. Tá? Então, esse cara, para mim, é o cara que ele está enganjado. Aconteceu um problema, ele é o primeiro a estar lá te ajudando a resolver. E eu tenho um outro ponto que eu avalio muito, que é para você avaliar, que às vezes tem um cara assim que não tem o perfil de líder, que ele é um bom funcionário. Mas eu vou muito no cara que ele transita em vários departamentos. Tá? Você sabe como você vai reparar? Como você começar a perguntar das pessoas de vários departamentos o que ela acha de fulano de tal.
Então, eu hoje sondo e acho a pessoa que tem um perfil de liderança quando todo mundo fala bem daquele cara. Ó, aquele cara, ele é muito bom, porque ele me ajudou esses dias a resolver um problema. Aí eu vou lá para outro departamento. Não, ele é fulano de tal, ele estava aqui esses dias me ajudando a resolver o problema. Ele pegou um problema, trouxe ele para mim, me ajudou a resolver, solucionou ele e está sempre comigo. Quando a pessoa faz isso em 3, 4 departamentos, se você tem ali uns 4 meses, 5 meses, ou algum tempo, as pessoas falando bem daquela pessoa, cara, é sinal que ele é um líder, ou ele sabe disso, ou ele não sabe disso. Porque o líder, ele te influencia, incentiva a fazer as coisas sem você sentir. Entendeu? Então, Exato. Top. ele faz de uma forma tão tranquila um negócio, quando você vê, você tá com a sacolona de pedra, todo feliz, caminhando, andando, e já andando a mais de 1.000 quilômetros com aquela sacola de pedra, mas você tá feliz porque tá ajudando aquela pessoa e se sente feliz em ajudar tanto aquela pessoa quanto a empresa. Então, para identificar um líder, vai por esse princípio. Tenta achar a pessoa, não que é o cara bonzinho, o cara bobo, que faz aquilo, entendeu? Não, o líder é aquele cara que ele transita por vários departamentos. Ele sabe chamar a atenção na hora certa, mesmo que ele não seja líder naquele atual momento. Então, o líder, na verdade, ele se encaixa naquelas posições ali. Tem muitos deles que estão ali que não sabem que são líderes. Você tem que e tem atitude de líder, vive como líder, então você tem que identificar aquela pessoa, separar, e é esse cara que você vai dedicar tempo. Tempo a andar junto, a ele ver como é que você resolve os problemas, como você se age em determinadas situações. Então, esse tipo de pessoa que você vai conhecer o coração dele, que você vai ajudar ele a crescer também e se desenvolver dentro da empresa. Eu tô cortando, Felipe, para você ir aí, porque senão se deixar eu vou falando, cara. Eu gosto muito desse Tranquilo, Marcos, mas é isso aí mesmo. É tão bom te ouvir aqui, eu vou ligando as coisas, é tão bom te ouvir que realmente o que tu fala, o que tu está fazendo dentro da empresa é o que acontece, é o que a maioria tem dificuldade para fazer. A gente fala tanto em liderança, hoje em dia a gente fala liderança, por isso que foi bom a gente ter começado, bom, o que é esse líder afinal e qual é a diferença do líder e do chefe, né? Mas assim, hoje, na velocidade do mundo, essa é uma pergunta até que eu queria fazer, até porque até por saber mesmo como tu tem esse comportamento. Bom, hoje só, eu sempre falo que para quem quer começar a ser um bom líder, né, primeiro, a gente não consegue, eu sempre falo que a gente não consegue limpar o rio sem descontaminar a fonte. Né? Não tem como, porque muitas das pessoas, por mais que eles estejam aqui, talvez de donos de empresa, ou até que querem ser líderes, eles têm aquela visão de que, por exemplo, assim, bom, a liderança parte de mim para frente, ou na verdade não, parte do meu eu para o resto da empresa. Quem tem que mudar é o resto da empresa, eu só tenho que dizer o que eles têm que fazer. E na real não é bem assim, por isso que eu falo, não se limpa um rio sem que se limpe a fonte. Não tem como. A resposta primordial para tudo é, Marcos, quer dizer, a pergunta primordial para tudo é, como um bom líder começa, qual é a visão de um bom líder em relação à equipe dele? O que ele tem que enxergar primeiro? Qual é o primeiro passo dele? O primeiro primordial, assim, ó. Primeiro passo para um bom líder. O que ele tem que identificar? É nele ou na equipe? Irmão, primeiro ponto aí que eu vou, eu tenho uma frase que me falaram um tempo atrás, até uma pessoa religiosa, assim, era o meu pastor mesmo, entendeu? E ele virou para mim e falou o seguinte, Marcos, você nunca vai ser um bom líder se você é um mau liderado. Entendeu? Então, Uau. você nunca vai ser um bom líder se você é um mau liderado. Se você não tem os princípios de ser humilde para aprender, entendeu? Para aprender, para depois levar esse conhecimento para as outras pessoas, cara, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, acho que o primeiro passo para você cara, não tenho um perfil de líder, mas eu preciso, a minha empresa, eu quero que esse princípio de liderança eu tenha dentro da minha empresa. O primeiro passo, cara, é você buscar conhecimento. Eu dei a primeira dica, que foi o Monge Executivo, que é um livro porreta, um dos melhores aí, dessa área de liderança. Muita gente fala que ele tem uns princípios meio arcaicos, mas, cara, se você olhar, os princípios dele vamos entrar aí, daqui a uns 100 anos ainda vão ser princípios atuais de liderança, de convívio com pessoas. Então, o primeiro passo aí seria você deixar essa visão, como você falou, de estar muito cheio de conhecimento,
tá? E se abrir para aprender novas coisas, para quê? Se você não sabe nada, amigão, você não tem nada a compartilhar. Entendeu? Então não adianta você falar, cara, eu vou ter líder de fulano de tal, tal, tal. Se eu não sei como tratar aquela pessoa, se eu não sei como fazer o negócio. Então vamos buscar conhecimento. Eu indico, primeiro, ler bons livros, seguir pessoas na internet. Hoje a gente tem, cara, hoje você tem meios de comunicação, vídeos no YouTube sobre liderança que são infinitos, várias dicas. Mas você achar um mentor, uma pessoa que goste do tema, para que você possa aprender um pouco mais e compartilhar um pouco mais. Depois que você aprendeu, se capacitou, eu ainda digo mais. Se você for fazer um curso de coaching, é a melhor coisa que você vai fazer, que você vai aprender a lidar e trabalhar e ajudar as suas pessoas. Ah, Marcos, mas eu estou no olho do furacão, eu tenho um provedor, uma empresa que está crescendo, e isso aí não me sobra tempo, nem nada. Cara, aí você vai comprar o curso do Felipe Corte aí sobre gestão de tempo, tá? Para poder aprender um pouquinho a abrir pauta ali, para você poder achar tempo para estudar. E muita gente tem essa desculpa, né? De não tenho tempo para estudar, tudo mais. Então você precisa primeiro aprender sobre liderança. Você precisa estudar, se capacitar. Após isso, eu indico sempre você achar uma pessoa e dedicar tempo àquela pessoa. Não começa com um grupo, entendeu? Porque com aquela pessoa você vai conseguir ouvir ela bem, dar atenção para aquela pessoa inicial, e aí você vai formando aquelas pessoas no início. Mas assim, ouça sempre a sua equipe. Tá? Acho que assim, para a primeira atitude de líder, às vezes a sua equipe, ela está ali no trabalho do dia a dia, você só entra, fala oi, ou só chama para dar uma bronca quando a pessoa errou. Então, dedique tempo, ou dentro da empresa ou fora da empresa, a ouvir o seu liderado. Ou sobre críticas da empresa, sobre ideias que ele tem de melhoria, separadamente, que a gente às vezes gosta de fazer tudo em grupo, né? Então tenta separadamente, até isso aí vai te ajudar a reconhecer quem tem um perfil de liderança, tá? E quem vale a pena realmente você compartilhar aquele conhecimento que você foi buscar. Mas o primeiro passo aí, amigão, antes de você achar uma pessoa, antes de você achar um bom liderado, você vai atrás de conhecimento. Conhecimento. Top. É o primeiro passo, né? Hoje executivo. Muito bom, muito bom. Marcos, a gente tem muito o que falar sobre liderança, mas o nosso tempo hoje já tá se esgotando. Não. Quero ver contigo. O que tu acha da gente dar continuidade nesse assunto semana que vem e a gente continua abordando? Porque eu vi que a gente aqui ainda tem muito o que falar sobre esse assunto, é um assunto, e eu acho que seria interessante que a gente desse continuidade de onde a gente parou, né? Até para o pessoal entender melhor. Então eu vou deixar essa live salva, vou deixar salva no YouTube, quem não assistiu assiste, e semana que vem a gente continua, eu marco mais uma live para a gente continuar esse assunto, porque eu tenho muita pergunta para te fazer ainda, e o tempo, infelizmente, a gente tem só 1 hora por live, né? E para não se tornar extenso para quem está assistindo hoje também, e semana que vem a gente continua aqui com essa live sobre liderança, porque realmente eu tenho muita pergunta para fazer, e eu acho que está sendo interessante para o nosso ouvinte também, tu abrir as portas do teu provedor, como a gente falou aqui do Leandro Moreira, eu acho que tu é um cara excepcional também em relação a isso, muito para frente. Eu não vejo muita gente fazendo isso, inclusive muito pouco, e para quem está ouvindo, talvez isso seja um ganho absurdo, abre a mente de uma maneira diferente. Eu sempre falo que quando a gente esvazia, a gente não enche uma xícara cheia, e tu acabou de falar isso, né? É impossível. Vai demorar. Tu até pode ouvir o conteúdo, mas se tu não tiver aberto a receber aquilo, encher uma xícara cheia, vai derramar, vai escorrer, vai ser líquido perdido à toa, então nem compensa mais, né? Até o Diego aqui comentou, quando eu tiver aqui live me avisa, eu gosto muito de ter 10 anos no ramo de provedor, que bom. A live vai ficar salva, Diego, isso é muito bom para nós também, saber que tem pessoas que acompanham o nosso trabalho, né, Marcos? E muito, muito obrigado mesmo. Então, para quem quiser continuar, Marcos, encerra para nós hoje, semana que vem a gente continua então com essa live sobre liderança, porque o assunto tá top demais. Ô, Filipão, brigadão pessoal que veio aí. O Diego, segue lá o canal que o Felipe sempre posta as datas lá certinha, tá? Mas, pessoal, para finalizar esse termo de liderança, eu queria finalizar com uma regra, não é nem uma frase, é uma regra. Tá? Para você que quer ser líder, quer começar na sua empresa, independente de você ser o dono do provedor, de você tomar conta de um departamento, coloque isso aqui como regra para a sua vida.
tá? E também para sua empresa, né? Nossa empresa é regra isso aqui. Elogie em público e critique em particular. Tá? Esse tem que ser o primeiro princípio de um líder. Elogie em público e critique em particular. Tá? O Top, Marcos. de elogio, de você elogiar e aumentar a autoestima da pessoa. A crítica... 15 segundos para terminar, Marcos. Estamos sem tempo. Dá um adeus aí. Obrigadão. Tchau, gente. Filipão, me convida que eu venho de novo. Semana que vem, todos aqui de novo, tá bom? Obrigadão, Marcos.